O suor escorria pelo rosto de Yan Binghui enquanto seus grandes olhos carmesim tremiam. Na natureza, pensou ela, existiam dois tipos de seres perigosos. O primeiro fazia questão de anunciar a ameaça, usando cores vivas para intimidar qualquer criatura burra o bastante para chegar perto. O segundo fazia exatamente o contrário. Escondia sua presença tão bem que a presa nem percebia o perigo. Essas criaturas se ocultavam ao se misturar perfeitamente com o ambiente ao redor. Mas, encarando o esqueleto bebê, Binghui percebeu que o pequeno morto-vivo não pertencia a nenhum desses grupos. Aquilo era pura escuridão, algo estranho, incompatível e aterrorizante. Antes que sua mente conseguisse processar aquela presença horrível, o esqueleto bebê virou um borrão negro e sumiu numa velocidade absurda. O tempo pareceu desacelerar ao redor de Binghui. Só então ela entendeu o que tinha acontecido naquela fração de segundo. O pequeno mascote a golpeara sem hesitar, e o ataque sombrio mandara a espada Itian voando para longe de sua mão. Um tesouro secreto de proteção dourado brilhou sobre seu peito, mas a defesa rachou e se despedaçou em fragmentos reluzentes quando o corte ensanguentado rasgou sua armadura. Ling Yui ficou de boca aberta. Aquilo era um tesouro secreto de proteção, e mesmo assim o esqueleto bebê tinha quebrado a defesa como se fosse vidro. Momentos antes, Binghui tinha encurralado Xiaobai, agora era ela que estava apanhando feio. Bom demais. Mu Beia mal acreditava no que via, enquanto Tang Longzhan percebia que os membros do céu estrelado não pareciam ser nada além de carne diante do esqueleto bebê. Eles tinham superestimado aqueles forasteiros ou o verdadeiro poder de Su Ping estava muito além do que o patriarca imaginava. Liu Tianzong finalmente aceitou que o rei do veneno tinha falado a verdade. Até o incidente envolvendo o Sr. Yuan era real. E Eu Wumin gritou que aquilo era impossível, enquanto Zhou Tianlin ria satisfeito demais em seu assento. O Wumin olhou para o patriarca Zhou todo satisfeito e exigiu saber se ele já entendia o poder da Rascal desde o começo. Tianlin admitiu tranquilamente que sim, mas, quando o velho perguntou como ele tinha descoberto a verdade, Tianlin respondeu que aquela informação havia custado a vida de gente da própria família. O Wumin quase caiu para trás. Como assim? No campo destruído, Binghui só conseguia gemer de dor. Zhao Wuji mergulhou em direção a ela com um braço estendido e gritou para o esqueleto bebê parar. Feng Xiao voava ao lado dele com as luvas de garras expostas, anunciando desesperado que o céu estrelado se rendia e estava jogando a toalha. Feng Xiao pousou no palco e implorou para conversarem, repetindo que desistiam. O apresentador ficou sem palavras. Pelo menos 5 mascotes no estágio superior do nível 9 tinham sido mortos quase instantaneamente por um único esqueleto bebê, e o lado da senhorita Yan tinha simplesmente se rendido. Envolto por uma aura brilhante, Su Ping deixou seu assento e desceu lentamente do alto. Com um tom frio e divertido, perguntou por que agora eles queriam tanto se render, se poucos momentos antes tinham se recusado a deixar sua irmã ir. Uma luz dourada ardia em seus olhos enquanto ele os encarava lá de cima. E o precioso campeonato deles? Não queriam mais? Tang Longzhan sabia que ninguém mais ligava para campeonato nenhum. E Eu Wumin se perguntava se aquele moleque tinha enlouquecido, enquanto Liu Tianzong e Mu Beia temiam o que aconteceria caso Yan Binghui morresse ali. O céu estrelado jamais deixaria isso passar. Feng Xiao repetiu às pressas que abriam mão do campeonato. Desde que a Rascal não machucasse a senhorita Yan, ele prometia que o céu estrelado apagaria tudo e seguiria em frente. Binghui tossiu de dor enquanto a escuridão continuava apodrecendo sua ferida. Feng Xiao encarou a corrupção horrorizado. Uma energia sombria tão intensa só podia ser veneno de apodrecimento de cadáver. Parado firme diante deles, nosso protagonista repetiu aquela história de apagar tudo, só para ter certeza de que tinha ouvido direito uma proposta tão absurda. Então o dono da loja de mascotes fechou os olhos e deu um sorriso de canto. Quer dizer que, segundo eles, ele nunca deveria ter ousado interferir, mas agora que a hora final deles tinha chegado, o céu estrelado generosamente decidia perdoá-lo.
Que organização compreensiva! Cerrando os dentes, Zhao Wuji exigiu que ele removesse o veneno e ameaçou condenar toda a cidade base caso uma das preciosas estrelas do céu estrelado morresse. Feng Xiao pediu que ele tomasse o caminho mais sensato, avisando que gente comum não podia se dar ao luxo de ofender a organização deles. Nosso protagonista lembrou como eles pareciam tão razoáveis enquanto intimidavam os fracos. Mas bastou perderem uma vez para esperarem que ele fingisse que nada tinha acontecido. Poupar a vida deles só daria a chance de colocarem mais gente em perigo. Assim que nosso protagonista terminou de falar, o esqueleto bebê fez um pequeno movimento com a espada. O braço de Zhao Wuji se separou do corpo antes que o demônio das armas sequer percebesse que tinha sido atacado. Sangue explodiu do corte limpo enquanto Wuji cambaleava para trás, encarando o membro que já não estava ali. Ele só conseguia gaguejar, incrédulo com a ousadia deles. Feng Xiao bloqueou o próximo ataque do esqueleto bebê com seu bastão dourado. Sorrindo para o céu, anunciou que os reforços tinham chegado e avisou ao dono da loja que, ao atacar o céu estrelado, ele acabara de assinar sua sentença de morte. Su Ping apenas ergueu o olhar para os recém-chegados que desciam sobre o campo. Pelo visto, os canalhas tinham trazido reforço. Olhando para o céu, o apresentador gaguejou ao anunciar que dezenas de especialistas de nível 9 tinham invadido a arena de repente. Um especialista encapuzado reuniu energia ciano em uma das mãos enquanto uma formação inteira se montava atrás dele. Ele perguntou se Su Ping era o alvo citado na ordem de extermínio de Behemoth sobrecarregado. Feng Xiao apoiou o bastão dourado no chão e confirmou o alvo. Zhao Wuji lançou um olhar de ódio por cima dele e zombou do dono da loja por achar que ainda podia lutar. Agora Su Ping estava acabado. Com os olhos dourados brilhando, nosso garoto encarou todos eles sem demonstrar um pingo de medo. Nunca tinha ouvido falar de uma ordem de extermínio de Behemoth sobrecarregado e perguntou calmamente quem eram aquelas pessoas. Qin Du Huang começou a suar ao reconhecer a ordem. Mu Beia explicou que o céu estrelado só a emitia quando uma cidade base enfrentava um perigo no nível de um Behemoth sobrecarregado. Uma vez ativada, a ordem reunia 30 especialistas no estágio superior do nível 9 e mais 10 no estágio extremo. Em teoria, aquela força de 40 pessoas tinha poder combinado suficiente para exterminar um Behemoth sobrecarregado. Beia chamou aquela mobilização esmagadora de verdadeira base por trás da autoridade do céu estrelado. Então o líder removeu o capuz, revelando Xieganji, o membro de 6 estrelas conhecido como Rei Soldado, cujo poder já tinha alcançado o estágio extremo do nível 9. Careca e coberto por marcas vermelhas, ele parecia o Kratos depois de entrar no universo de Halo por engano. Em seguida, ordenou que todo mundo que não estivesse envolvido procurasse abrigo. O Rei Soldado avisou que, se os dois lados realmente lutassem, Longjiang logo viraria ruínas. Os espectadores começaram a fugir aos gritos, mas ele acrescentou friamente que correr não adiantaria nada. Ling Yui olhou ao redor, horrorizada com a arena desabando. Aqueles malucos estavam dispostos a destruir a cidade inteira. Ela precisava avisar a mãe e tirá-la dali imediatamente. Seu irmão olhou para trás com um leve sorriso e disse para ela não se preocupar. A mãe deles já estava no lugar mais seguro do mundo. De volta à loja de mascotes Rascal, Li Qingru estava sentada ao lado de Joanna, comendo um biscoito e assistindo a sua série favorita do Plotória em um iPad. Quando a transmissão da luta de Ling Yui sumiu de repente, ela perguntou preocupada se a filha estava bem. Joanna apenas serviu mais chá com toda a calma do mundo. Não importava quantas formigas aparecessem, o resultado seria o mesmo. Voltando a atenção para o exército, nosso protagonista comentou que, se eles realmente pretendiam matar um Behemoth sobrecarregado, aquela quantidade de especialistas provavelmente não chegava nem perto do necessário. Veias saltaram na testa de Zhao Wuji. Ele acusou o moleque arrogante de falar como se fosse um mestre de classe lenda, e quis saber se Su Ping realmente achava que o céu estrelado tinha trazido pouca gente.
O Uji se virou para as grandes famílias de Longjiang e prometeu uma recompensa generosa a qualquer uma que ajudasse o céu estrelado a matar o inimigo. Qualquer clã que desobedecesse seria marcado como dissidente e eliminado. Os olhos de Tang Longzhan ficaram completamente negros enquanto a raiva retorcia seu rosto. Su Ping havia capturado sua filha, e a família Tang já queria despedaçá-lo fazia tempo. O patriarca chamou o exército Pena Voadora. O comandante respondeu do alto de um mascote voador enquanto uma enorme revoada descia do lado de fora do campo. O apresentador contou mais de 100 pardais do trovão púrpura, cada um com uma linhagem de nível 8. Apontando para Su Ping, Tang Longzhan ordenou que o exército Pena Voadora ajudasse o céu estrelado e derrubasse o garoto. Cada soldado puxou um arco dourado gigantesco das costas de sua montaria voadora. Em perfeita sincronia, o exército aéreo tensionou as armas e aceitou a ordem. Uma torrente de flechas radiantes caiu do céu como uma chuva de meteoros. A barragem atingiu a arena destruída onda após onda, despedaçando as pedras sob explosões douradas. Com o teto desabando, civis gritavam sob enormes blocos de pedra. Ye Longtian elogiou o terror do poder aéreo da família Tang, e Mu Shen chamou a cena de espetacular. Qin Shaotian não compartilhou do entusiasmo. Declarando que a família Tang tinha passado dos limites, ele saltou da passarela superior sem hesitar. Um enorme pedaço de entulho estava prestes a esmagar espectadores inocentes quando Shaotian pousou na linha de frente e abriu um portal de invocação azul brilhante para protegê-los. O guardião da natureza explodiu para fora do portal e espalhou suas raízes gigantescas sobre o vice-diretor Dong e os civis em fuga. Dong ergueu o olhar, surpreso, ao perceber que o jovem mestre da família Qin tinha vindo defendê-los. Shaotian ordenou que seu mascote escoltasse os civis para fora, enquanto Dong agradecia e encarava a demonstração descaradamente destrutiva da família Tang. Do outro lado do campo de batalha, Tang Longzhan avisou Su Ping que ele estava dentro do alcance do exército Pena Voadora e deveria se render pacificamente. Para quem via lá de baixo, aquela revoada parecia menos um exército e mais uma verdadeira maré de feras. Feng Xiao se virou para os outros patriarcas e exigiu uma decisão. O Uji avisou que neutralidade não enganaria ninguém, qualquer um tentando ficar em cima do muro também seria tratado como inimigo do céu estrelado. Zhou Tianlin se levantou de seu magnífico assento e anunciou sem hesitar que estava ao lado de Su Ping. Quanto aos outros, podiam pensar o quanto quisessem. Os outros patriarcas começaram a suar diante de uma escolha impossível. Não podiam se dar ao luxo de ofender nem o céu estrelado nem a Haskell, mas o vencedor certamente se vingaria de qualquer clã que escolhesse o lado errado. Mu Beia entendeu que aquilo já não era mais uma briga pessoal. A sobrevivência de cada família inteira estava em jogo. Todos se lembraram do esqueleto bebê varrendo sua lâmina enorme por feras de alto nível, decapitando uma e abrindo outra ao meio. Su Ping conseguia matar casualmente 5 mascotes no estágio extremo do nível 9. Seu poder era impossível de medir. Infelizmente, o oponente dele era o Céu Estrelado, uma organização que já tinha lidado várias vezes com crises de Behemoth sobrecarregado. Os 40 mestres reunidos pela Ordem de Extermínio pareciam pelo menos 20 vezes mais fortes que a força que o esqueleto bebê acabara de destruir. Em números, a vantagem deles era indiscutível. Além disso, as famílias já tinham causado problemas para a Haskell antes e, tecnicamente, continuavam sendo inimigas da loja. Mesmo se ajudassem o dono agora, nenhuma delas tinha garantia de receber qualquer benefício depois da batalha. Liu Tianzong declarou que o lado certo já tinha ficado óbvio. Ao lado dele, Mu Beia concordou. Do chão da arena, Qin Shaotian ergueu a cabeça de repente e chamou pelo pai. Os patriarcas começaram a descer da plataforma, mas Qin Du Huang parou e olhou na direção da arena. Usando telepatia, Du Huang avisou Shaotian que o campo estava perigoso demais. A família Qin logo se juntaria ao céu estrelado contra Su Ping, então o filho precisava procurar abrigo imediatamente.
Cercado por energia azul, Shao Tian pediu ao pai que reconsiderasse. Du Huang virou para ele, sem entender o que queria dizer. Cerrando os punhos, o jovem mestre argumentou que o céu estrelado não ligava nem um pouco para a família deles. Mesmo se vencessem, o que o clã Qin ganharia? Du Huang perguntou se o filho realmente queria ficar do lado de Su Ping e avisou que aquilo não era brincadeira de criança. Shao Tian implorou para o pai pensar direito. O céu estrelado exigia mais recursos a cada ano, um tributo hoje, outro amanhã, tudo em troca de um pouco de paz temporária. Tentar agradar a organização era como apagar incêndio jogando gasolina. Esse ciclo nunca acabaria. Du Huang insistiu que a ordem de extermínio de Behemoth sobrecarregado era impossível de enfrentar e que aquele não era momento para bancar o herói. Seu filho argumentou que ninguém entendia a força da Rascal até realmente lutar contra ela. Su Ping e suas forças não eram adversários que alguém pudesse subestimar. Olhando diretamente nos olhos do pai, Shao Tian pediu que ele confiasse em seu julgamento. Então fez a previsão mais ousada da vida. Su Ping talvez realmente tivesse poder suficiente para derrubar o controle do céu estrelado. Du Huang congelou. O filho dele achava que um único dono de loja de mascotes podia derrubar o céu estrelado? E Wumin percebeu que a família Qin ainda não tinha se juntado a eles. Ao seu lado, Liu Tianzong se perguntou se o velho deus furioso tinha feito uma escolha diferente. Zhao Wuji descartou o aviso de Shao Tian como fantasia infantil. Um patriarca de verdade certamente saberia escolher melhor. Então Qin Du Huang pousou ao lado do filho. O rosto de Shao Tian se iluminou, enquanto Wuji exigia saber se o velho patriarca também tinha enlouquecido. Tang Longzhan zombou de Du Huang por continuar impulsivo mesmo naquela idade e mandou que ele ficasse fora do conflito. Em seguida, ordenou que o exército pena voadora disparasse. Enquanto a força aérea tomava o céu, Du Huang tirou o casaco pesado. Admitiu que a idade e a responsabilidade pela família tinham feito dele alguém menos corajoso e menos íntegro. Por isso, ficara calado enquanto o céu estrelado abusava de Longjiang. Uma luz branca acendeu em seus olhos, e as veias de seu rosto pulsaram com poder. Mas seu título era Deus Furioso. Sua energia astral explodiu com um rugido, destruindo o chão num clarão ofuscante. Não importava quantos anos tivesse, o Deus Furioso jamais se curvaria à mediocridade. Só a pressão atingiu os soldados Tang no ar. Sangue espirrou de seus rostos enquanto cavaleiros e montarias eram jogados para trás antes mesmo de Du Huang dar um soco. A aura do patriarca abriu uma cratera enorme no centro da arena enquanto o exército pena voadora circulava a destruição. E Wumin protegeu o rosto da energia violenta e elogiou aquele rugido imponente. Liu Tianzong ficou igualmente chocado. O deus furioso da família Qin mantinha um perfil discreto havia anos, mas, de algum jeito, o velho monstro tinha ficado ainda mais forte. Tang Longzhan ordenou que seus soldados se recompusessem. Ninguém jamais tinha derrotado a elite da família Tang, e o deus furioso não seria exceção. Mandou todos enviarem o velho direto para o inferno. Du Huang fechou um dos punhos e desafiou a revoada inteira a vir para cima. Atrás dele, Su Ping continuava completamente relaxado. O ancião não precisava se preocupar com aquelas formigas. Nosso protagonista chamou o exército Zhou para avançar. Antes que a formação Tang disparasse outra rajada, uma teia de relâmpagos azul escuros rasgou a revoada. A eletricidade conectou um cavaleiro ao outro numa corrente devastadora, derrubando os soldados um por um enquanto seus gritos enchiam o céu. Tang Longzhan se virou em choque enquanto sua magnífica força aérea começava a desmoronar. O que estava acontecendo? O exército Zhou marchou para dentro da arena destruída em formação perfeitamente sincronizada, cada passo pesado anunciando a chegada dos reforços de Su Ping. Shu Kuang liderava o avanço montado no cão-dragão sombrio, cercado por enormes feras urso. Ele ordenou que o exército cercasse o campo e garantisse que ninguém escapasse. Sorrindo de cima da montaria, Kuang comemorou que o show deles finalmente ia começar.
Depois perguntou animado se podiam deixar aqueles homens-pássaro do céu com eles. Tang Longzhan encarou os recém-chegados. O exército Zhou sempre tinha sido um bando de soldados inúteis da mais fraca das grandes famílias. Como eles poderiam suprimir um exército pena voadora cujos membros tinham chegado ao estágio extremo do nível 8? A resposta estava nos preparativos do nosso dono de loja de mascotes favorito. Durante o intervalo, ele chamou os soldados Zhou até a loja de mascotes Haskell, recebeu o pagamento pelo cultivo, melhorou o discernimento deles, e usou sua habilidade mais recente para imprimir o caminho do trovão nos mascotes. Com um leve sorriso, perguntou se o patriarca Tang tinha esquecido qual era justamente o trabalho da Haskell. Depois ordenou que Shu Kuang não poupasse ninguém. Kuang ergueu a mão e chamou a tropa antiaérea para a posição. Os mascotes liberaram golpe serial do Trovão Furioso, a 982ª habilidade do Caminho do Trovão. Cada ataque conectava o alvo a até 11 inimigos próximos e distribuía o mesmo dano por toda a corrente. Relâmpagos envolveram o exército pena voadora. Soldados e montarias gritavam enquanto o ataque encadeado saltava de um alvo para o outro. E Eowyn mal conseguia acreditar no resultado. A família Tang exercia poder por várias cidades, mas o recém-subjugado exército Zhou estava esmagando suas forças. Liu Tianzong encarava o campo de batalha com a mesma incredulidade. Os soldados Tang gritavam para todos se dispersarem, mas os trovões encadeados os perseguiam pelo céu. Não podiam permanecer juntos, mas também não tinham para onde fugir. Descargas elétricas saltaram para mais duas montarias voadoras. Os dois cavaleiros gritaram enquanto suas formações desabavam ao redor deles. Kuang ordenou que a linha de frente defendesse enquanto as tropas antiaéreas continuavam disparando. Sem lugar para pousar e sem formação para protegê-los, os soldados do exército pena voadora tinham virado alvos vivos no céu. Tang Longzhan xingou entre os dentes. As maiores vantagens de seu exército eram furtividade e agilidade, mas a habilidade de trovão dos mascotes Zhou procurava automaticamente inimigos próximos. Como a Haskell tinha conseguido produzir um contra-ataque perfeito bem naquela hora? Então ele olhou para Su Ping, parado de braços cruzados com aquele sorriso de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Será que o dono da loja já sabia que o exército pena voadora estava escondido por perto? Se aquilo continuasse, toda a força aérea seria destruída sem sequer arranhá-lo. Furioso com a maior perda que seu exército já havia sofrido, Tang Longzhan ordenou retirada total. Shu Kuang apontou para os cavaleiros em fuga e perguntou onde eles achavam que estavam indo. O moral deles tinha desmoronado, então mandou suas tropas matarem todos. Não era para sobrar nenhuma pena. O rei soldado finalmente falou. Com voz fria, entrou em contato com o Caçador do Céu e transmitiu as coordenadas: 31,3324 graus norte, 120,1624 graus leste. Bem acima da Estrela Azul, uma estação colossal orbitava sobre a cidade principal do céu estrelado. Pronto! A batalha de mascotes tinha virado um manhwa de Star Wars. Placas de blindagem se abriram por toda a estação, revelando um gigantesco canhão orbital de partículas. Uma energia ofuscante começou a se acumular em seu núcleo central. Su Ping sentiu o ataque antes de qualquer outra pessoa. Sua expressão endureceu enquanto olhava através das nuvens escuras para o poder esmagador que descia do espaço. Um feixe dourado atravessou as nuvens e atingiu a formação Zhou. O impacto engoliu soldados e mascotes numa explosão gigantesca. O fogo astral assou os pobres mascotes em questão de segundos. Shu Kuang escapou sob a poderosa barreira do cão-dragão sombrio, mas, quando saiu e viu a destruição atrás dele, só conseguiu soltar um palavrão. Kuang olhou para o céu, encarando o contorno transparente de uma arma orbital, e se perguntou que diabos estava vendo. Pelo visto, a série tinha pulado de Pokémon para a Guerra Intergaláctica sem avisar ninguém. Du Huang mandou todo mundo correr. Aquilo era o Caçador do Céu, a arma suprema do céu estrelado, um canhão espacial de partículas de 10.000 toneladas.
Liu Tianzong perguntou com arrogância se a Haskell pretendia fugir para o outro lado da Estrela Azul. Ye Wumin elogiou a própria decisão de apoiar o céu estrelado, enquanto Mu Beiyai ordenava que a arma apagasse todos eles do mapa. O caçador do céu carregou e disparou um segundo feixe dourado direto contra o campo de batalha. Os soldados Zou se espalharam sob a coluna de luz que se aproximava. Depois de verem o primeiro disparo, alguns tinham certeza de que estavam acabados. Então o dragão Candela Infernal se materializou entre eles e o ataque orbital. Os soldados ergueram os olhos enquanto o corpo colossal da fera se elevava sobre toda a formação. O feixe atingiu o dragão Candela Infernal em cheio. Fogo e energia dourada engoliram a fera, mas o mascote de Su Ping firmou as patas no chão e recebeu de frente toda a força de um laser disparado do espaço. Mu Beiyai, Liu Tianzong e Ye Wumin gritaram em choque ao mesmo tempo. Um rugido ensurdecedor explodiu de dentro das chamas. Uma luz dourada se espalhou pelo corpo gigantesco do dragão Candela Infernal e endureceu até formar uma barreira ao redor dele. O dragão ativou Muralha de Ferro Divina, uma habilidade divina de nível 9. A defesa luminosa se expandiu rapidamente pela arena, protegendo cada membro do exército Zou. Em segundos, a cúpula dourada cobriu todo o anfiteatro. Soldados e espectadores inocentes desapareceram sob sua proteção enquanto o feixe orbital rugia inutilmente contra a superfície. O dono da loja tocou o queixo e estalou a língua. O caçador do céu tinha assustado o dragão Candela Infernal o bastante para obrigá-lo a revelar uma carta escondida. Belo canhão. Feng Xiao e Wu Ji encararam tudo em choque. Aquilo era exatamente o que eles deveriam estar dizendo. Toda a fera de nível 9 que o caçador do céu havia atingido no passado tinha virado cinzas, então como aquele dragão conseguia enfrentar a arma de frente? Só o rei soldado continuou com um sorriso frio. Chamou o bombardeio de um teste satisfatório. Tinha presumido que Su Ping era apenas um jovem favorecido comum, mas claramente o rapaz era bem mais forte do que parecia. A aura de Xie Ganji explodiu ao redor dele. Ele ordenou que todos os especialistas invocassem seus mascotes. Os guerreiros encapuzados e os patriarcas aliados ergueram as mãos brilhantes ao mesmo tempo, respondendo em uníssono à ordem do rei soldado. Centenas de rachaduras vermelhas se abriram pelo céu atrás deles, transformando a escuridão sobre o campo de batalha numa única formação gigantesca de invocação. Ling Yui contou mais de 100 portais pertencentes a especialistas de nível 9. Shao Tian sentiu a pressão vindo deles e percebeu que o céu estrelado finalmente estava lutando com tudo. Uma enorme horda de monstros ferozes de nível 9 saiu das rachaduras e desceu como se um Lorde Demônio tivesse mandado exterminar a humanidade no episódio final de um anime. Os soldados Zou tremiam diante daquela cena brutal. Então essa era a verdadeira fundação do céu estrelado? Mesmo depois de tudo o que já tinham visto, aquela horda esmagadora ainda conseguia aterrorizá-los. Cercado por lâminas flutuando como as da Irelia, o rei soldado voou na direção de Su Ping, e o desafiou a mostrar seu verdadeiro poder. Em seguida, ordenou um ataque total. Ao seu grito, centenas de mascotes e guerreiros de mascotes avançaram juntos. O rugido coletivo fez a arena inteira tremer. Su Ping caminhou calmamente na direção deles com uma das mãos no bolso. Retirou antes da hora o direito de Ling Yui usar o esqueleto bebê e então pediu a Du Huang que protegesse sua irmã. Já voltava. Ling Yui pediu ao irmão que tomasse cuidado. Du Huang não ficou tão tranquilo com aquela promessa de voltar rápido. O adversário era uma organização capaz de matar um Behemoth sobrecarregado. Não existia nada fácil naquela situação. Poder vermelho escuro envolveu a silhueta do protagonista quando ele selecionou a esgrima da reencarnação estelar. Já não estava se preparando para defender a arena. Estava prestes a abrir caminho por um exército inteiro. Um soldado reconheceu a integração com a alma do mascote e se perguntou se alguém tão jovem realmente podia ser de classe lenda. O rei soldado alertou suas forças, mas continuou confiante.
Juntos, eles conseguiam reunir poder equivalente ao de um mestre de classe lenda, e aquela era a melhor chance de eliminar um verdadeiro. A escuridão do esqueleto bebê se fundiu a Su Ping. Peças de armadura óssea se encaixaram sobre seu corpo uma a uma, com saliências afiadas moldando sua silhueta transformada enquanto chamas vermelho escuras escapavam por cada fresta. Seu tipo ágil, focado em velocidade, havia surgido. Por trás da máscara esquelética, nosso herói prometeu mostrar a diferença entre um mestre de classe lenda montado na base dos números e o poder esmagador de um de verdade. Mascotes gigantes saltaram de todas as direções, com garras e membros esmagadores cobrindo o céu acima dele. Nosso herói transformado não recuou. Juntou as duas mãos blindadas, e uma energia violeta violenta chiou entre suas palmas enquanto os monstros despencavam sobre sua figura imóvel. A faísca se alongou conforme ele afastava lentamente as mãos. Escuridão e fogo astral violeta cresceram até formar uma lâmina colossal, com o fio negro vibrando com o poder do esqueleto bebê enquanto nosso protagonista transformado a segurava com as duas mãos. Garras cortavam o ar, mandíbulas se fechavam e pés gigantescos desabavam ao redor dele. Mesmo assim, nosso herói avançava contra o ataque em passos medidos, arrastando aquela lâmina monstruosa para a frente como se fossem as feras de nível 9 que estivessem presas no caminho dele. No último instante, ele explodiu para fora do chão. Um único salto o levou através de toda a linha de frente, e um único corte atravessou cada corpo gigante. As feras foram abertas como cebolas antes mesmo de entenderem que tinham sido atingidas, e os gritos só vieram depois que nosso herói já havia pousado do outro lado. Os soldados do céu estrelado encararam a linha de frente destruída. Um único golpe tinha derrubado a tropa inteira. Em pânico, mandaram os guerreiros da retaguarda reforçar a linha com aprimoramentos defensivos de nível 9. As barreiras mal terminaram de se formar antes que o guerreiro transformado virasse um risco de osso, chama e aço negro. A esgrima da reencarnação estelar brilhou repetidas vezes através da formação blindada, cada movimento preciso abrindo outra defesa e derrubando outro guerreiro antes que a vítima anterior sequer tocasse o chão. Com os mestres mortos, vários mascotes sobreviventes se libertaram dos contratos. A fúria tomou conta das feras sem dono, e elas começaram a atacar tudo ao redor. Os guerreiros restantes do céu estrelado entraram em pânico. Os mascotes selvagens estavam completamente fora de controle, então ordenaram aos aliados que eliminassem qualquer fera atacando sem direção. Eles nem tiveram essa chance. Nosso herói passou como um borrão pelas criaturas enlouquecidas e encerrou o sofrimento delas no mesmo movimento. Quando os soldados finalmente enxergaram os rastros escuros deixados para trás, os mascotes já estavam mortos. Como alguém conseguia se mover tão rápido? O inimigo finalmente entendeu a estratégia. Nosso protagonista atravessava a linha de frente, matava os guerreiros de mascotes e deixava os animais sem dono destruírem a formação por dentro. Cada tentativa de pará-lo só criava mais caos e, antes que alguém conseguisse travar sua posição, ele sumia de novo. Qin Du Huang comemorou a tática. A maior diferença entre um guerreiro de mascotes de classe lenda e um Behemoth sobrecarregado não era força bruta. Era estratégia. Um Behemoth sobrecarregado talvez acabasse exausto diante dos números absurdos do céu estrelado, mas essa abordagem jamais funcionaria contra um especialista humano. Assim que o protagonista matava os guerreiros, os contratos se rompiam e os mascotes viravam selvagens, transformando a vantagem numérica do exército num desastre. E, acima de tudo, Du Huang já não tinha dúvida nenhuma, Su Ping era de classe lenda. No meio daquela batalha gigantesca, Du Huang se virou para o filho e lhe deu um alegre sinal de positivo. Muito bem, Shao Tian. O jovem mestre ficou sinceramente surpreso com o elogio repentino. Percebendo como era difícil conter o dono da loja, os sobreviventes da Força da Ordem de Extermínio mudaram de alvo. Primeiro, eliminariam os aliados dele. Um comandante ordenou que os soldados e mascotes restantes passassem pelo nosso protagonista e atacassem o grupo atrás dele. Quando a força de nível 9 mudou de direção, Ling Yue gritou alarmada.
Uma enorme fera verde cheia de olhos avançou contra os defensores, mas Du Huang a interceptou. Um soco brutal destruiu a carapaça que cobria seu crânio e parou o monstro na hora. O deus furioso se manteve firme e declarou que o inimigo só chegaria até Ling Yue passando por cima de seus cadáveres. Talvez eles não conseguissem conter nosso herói, mas certamente podiam segurar aquela linha. Zhou Tianlin conjurou um escudo azul contra as feras que rosnavam e avisou todo mundo para proteger os flancos. Shao Tian mal conseguia acompanhar a quantidade interminável de mascotes cercando o grupo. Uma garra de dragão gigantesca desabou e prendeu várias feras furiosas contra o chão. Então o dragão Candela Infernal plantou sua pata enorme na arena ensanguentada, esmagando inimigos de nível 9 como insetos sob a pata gigantesca e cheia de veias enquanto chamas percorriam suas escamas. Erguendo-se sobre Shao Tian e Tianlin, o mascote colossal rugiu e protegeu os aliados de seu mestre. Shao Tian encarou o dragão Candela Infernal com admiração. Ele tinha resistido ao Caçador do Céu e também conseguia esmagar inimigos do mesmo nível com facilidade. Sua força era assustadora. Em outra parte da arena, Shu Kuang avançou para a batalha montado no cão-dragão sombrio. Incentivou o parceiro a pegar pesado e ordenou que ativasse o campo mortal do rugido do trovão. A arena virou puro caos. Soldados e mascotes se enfrentavam pelo chão destruído enquanto explosões de fogo, trovão e energia astral surgiam em todas as direções. O dragão Candela Infernal cravou as presas em um dragão inimigo enquanto outro mascote aliado rasgava adversários dentro de uma esfera de relâmpagos. Uma ordem se erguia acima de cada impacto: matar. Mu Beia admitiu que o lado deles estava completamente em desvantagem tanto em quantidade quanto em qualidade. Liu Tianzong até conseguia aceitar Su Ping sendo de classe lenda, mas até os subordinados do jovem dono da loja eram absurdamente fortes. Assistindo em silêncio, Ye Wumin se arrependeu da escolha e agora queria desesperadamente mudar de lado. O rei soldado abriu seu próprio portal de invocação. Chamou o demônio sugador de sangue e ofereceu todo o campo de batalha como banquete. Ele podia se alimentar, ficar mais forte e esmagar cada inimigo. O demônio esquelético absorveu sangue dos corpos espalhados pela arena. Sua estrutura cresceu cada vez mais até a fera ficar maior que o dragão Candela Infernal, com uma lâmina colossal de energia vermelha queimando em uma das mãos. O rei soldado ordenou que seu monstro destruísse todos eles. Shao Tian encarou a criatura que agora fazia o dragão Candela Infernal parecer pequeno. Du Huang explicou que o demônio sugador de sangue absorvia poder dos cadáveres ao redor, e o campo estava coberto por corpos de especialistas de nível 9. Nessas condições, seu crescimento era inacreditável. Su Ping foi direto na direção do novo alvo. Agora entendia por que Xie Ganji parecia não se importar tanto em perder a própria equipe. Cada baixa tinha servido de preparação para aquele mascote. O rei soldado sorriu enquanto o demônio gigantesco levantava a lâmina vermelha para atacar. Tarde demais. Nosso garoto apenas riu e lembrou que nunca teve medo de uma disputa baseada em tamanho. Pelo visto, tamanho não importava mesmo. Nosso herói fechou um dos punhos blindados e reuniu poder para o segundo movimento do punho subjugador de demônios. Ele liberou Domar Demônios. Poder astral dourado explodiu atrás dele e formou uma figura demoníaca enorme, ainda maior que o demônio sugador de sangue. Xie Ganji ergueu os olhos em choque. Que tipo de método de combate antigo conseguia invocar um poder daqueles? O fantasma dourado atacou antes que o demônio esquelético pudesse balançar a arma. Seu punho atravessou o braço do monstro, espalhando fragmentos de osso pelo campo de batalha com um impacto devastador. Ali perto, Bing Yue tossia fracamente enquanto Xiaoju tentava apoiá-la. Nem mesmo o precioso demônio sugador de sangue do rei soldado estava conseguindo resistir a Su Ping. A fera gigante cambaleou com o braço destruído, e o dono da loja transformado fechou a distância pessoalmente.
Sua lâmina preta e violeta passou horizontalmente pela cintura do monstro, deixando um rastro carmesim escuro enquanto o corpo enorme se separava sob um golpe que ele nem viu chegar. Pálida e ferida, Bing Yui ordenou que Xiaoju atirasse dali. Sua assistente hesitou, mas Ling Yui já entendia a verdade: o rei soldado não conseguia derrotar seu irmão. Bing Yui insistiu que elas aguentassem tempo suficiente para escapar. Quando ficassem mais fortes, voltariam para se vingar, e Xiaoju jurou que um dia fariam Su Ping pagar. Apoiando sua senhora, Xiaoju tentou sair, mas bateu contra a barreira dourada. A muralha de ferro divina tinha virado uma jaula. Não importava o que tentasse, nenhuma das duas conseguia sair. Parado diante do demônio sugador de sangue destruído, com a lâmina pronta para o golpe final, Su Ping confirmou o medo delas. A muralha de ferro divina bloqueava tudo. Nenhuma notícia conseguiria escapar, ninguém do lado de fora podia ver o que acontecia e nenhuma pessoa do céu estrelado sairia dali com vida. Um corte sombrio atravessou o pescoço do demônio gigante. A cabeça voou dos ombros enquanto Bing Yui e Xiaoju se encolhiam atrás do corpo que desabava. Do outro lado da arena, Wu Wuji e Feng Xiao gritaram o nome da senhorita Yan. As duas mulheres olharam lentamente para trás e viram a sombra monstruosa descendo sobre elas. Os olhos vermelhos de Bing Yui se arregalaram. Coberta de suor, ela tremia diante do fim que se aproximava. O demônio sugador de sangue atingiu o chão com força suficiente para erguer uma montanha de poeira e destroços. Seu corpo gigantesco esmagou Bing Yui e Xiaoju, marcando o fim das duas. Muito acima do campo de batalha, na cidade principal do céu estrelado, em órbita baixa ao redor da estrela azul, outra cena se desenrolava. Dentro do Salão Supremo do Céu Estrelado, um homem informou que todos os senadores, exceto Xie Ganji, tinham respondido à convocação urgente. Na ponta da mesa do conselho, o presidente original reconheceu a chegada deles. Um senador perguntou por que tinham sido chamados com tanta pressa. O selo do abismo tinha ficado instável de novo? O presidente original disse que a situação não era tão grave. O Cavaleiro Dragão e o Demônio das Armas haviam escoltado uma das estrelas brilhantes do céu estrelado até Longjiang para treinamento, mas alguém muito mais forte estava tentando matá-los, obrigando a dupla a enviar um sinal de emergência. Um senador juntou as mãos, pensativo. Alguém num lugar remoto como Longjiang possuía poder acima do Cavaleiro Dragão e do Demônio das Armas. O líder confirmou que por isso tinha emitido uma ordem de extermínio de Behemoth sobrecarregado e enviado o Rei Soldado para lidar com a ameaça. Outro senador argumentou que, embora criar uma estrela brilhante consumisse recursos enormes, um único jovem em perigo dificilmente justificava convocar o conselho inteiro. Xie Ganji tinha 39 especialistas de nível 9 e autorização para usar o Caçador do Céu. Os senadores tinham certeza de que uma força assim conseguiria suprimir qualquer inimigo encontrado. O presidente original admitiu que o raciocínio fazia sentido. Então tocou um painel flutuante diante da cadeira e convidou todos a examinarem as imagens mais recentes do campo de batalha. O holograma revelou soldados derrotados do céu estrelado espalhados pelo chão. Ao lado deles, os patriarcas das famílias estavam amarrados, e o rei soldado permanecia ajoelhado como prisioneiro. Acima de toda aquela destruição estava Su Ping. Sentado tranquilamente sobre uma montanha de feras derrotadas de nível 8 e 9, ele olhava tudo lá de cima como um rei. Domínio puro, poder puro. Os senadores explodiram em incredulidade. Xie Ganji tinha sido capturado vivo, e quase toda a equipe havia sido aniquilada. Quem tinha feito aquilo? O presidente original ampliou a imagem do vencedor com 2 dedos e deu a eles um único nome: Su Ping. As imagens mostravam nosso garoto sentado acima das feras caídas, de Wu Wuji e Feng Xiao. O líder do céu estrelado o identificou como inimigo e enviou o perfil dele para todos os comunicadores da sala. Um senador leu que Su Ping era um desperto adquirido de 18 anos que tinha demonstrado poder de classe título no reino secreto e no centro da cidade. Além disso, possuía uma loja de mascotes.
O homem parou, incrédulo. Como alguém de 18 anos podia ser de classe título? O presidente original apertou o ícone brilhante de voltar. Aparentemente o céu estrelado também tinha botão de YouTube, e admitiu que estava igualmente curioso. Ele havia tentado investigar a verdadeira habilidade do jovem. Só que uma misteriosa força de ocultação bloqueava a transmissão ao vivo, impedindo que ele visse o que realmente tinha acontecido dentro da arena. Os senadores se perguntaram se Su Ping havia escondido o próprio poder de propósito. O presidente original rejeitou essa teoria. Lembrando da aura demoníaca gigantesca que uma vez tinha sido registrada atrás do dono da loja, ele suspeitava que um especialista oculto de classe lenda estivesse apoiando o jovem. O conselho achou aquilo impossível. Porque uma cidade remota, um lugar que a maioria deles jamais visitaria se não fosse por seus recursos, receberia a proteção de um mestre de classe lenda? A inteligência do céu estrelado oferecia uma resposta. O poderoso subordinado de Yuan Tianchen, o Senhor do Sabre, tinha uma relação próxima com Su Ping. Uma fotografia do jovem dono da loja ao lado do Senhor do Sabre chegava a ficar pendurada dentro da loja de mascotes Rascal. Os senadores reconheceram o Senhor do Sabre como o especialista logo abaixo da classe lenda. Ninguém ousaria usar o nome dele para ganhar dinheiro sem conexões e recursos de verdade, a menos que estivesse com muita vontade de morrer. Aquela evidência os convenceu de que Yuan Tianchen e Su Ping eram próximos. Concluíram que o mestre de classe lenda devia ter resgatado o jovem e derrotado a força do rei soldado. Um senador lembrou ao presidente original que Xie Ganji continuava prisioneiro de Su Ping. Será que deveriam enviar mais especialistas de outros territórios? O líder do céu estrelado recusou. O próprio especialista de classe lenda da organização tinha morrido, mas suas conexões e a capacidade já demonstrada de matar birrimutes sobrecarregados ainda lhe davam um status equivalente ao das forças controladas por Yuan Tianchen e pelos outros lendas. Uma guerra aberta entre duas organizações de classe lenda faria a alegria de todos os rivais do continente, algo que os senadores consideravam inaceitável. O presidente original presumiu que Yuan Tianchen entendia o mesmo perigo e tinha poupado o rei soldado justamente para usá-lo como moeda de negociação. Ele também admitiu que a estrela brilhante deles tinha causado o conflito. Se as autoridades investigassem, o céu estrelado perderia prestígio. Não podiam deixar as ações de alguns jovens mancharem a imagem pública da organização. O presidente original ordenou que abafassem a verdade e anunciassem que uma maré de feras tinha atingido o torneio. O céu estrelado alegaria ter intervindo heroicamente, mesmo com a morte de milhares de membros e civis. Quando os senadores perguntaram se deveriam pedir desculpas a Yuan Tianchen ou Su Ping e solicitar a libertação do rei soldado, a compostura do líder finalmente rachou. Poder astral vermelho ferveu ao redor dele quando se levantou da cadeira. A Rascal tinha matado um membro importante do céu estrelado, então por que a organização número 1 da Terra Asiática deveria se humilhar? Ele resolveria a questão pessoalmente. O olho do presidente original brilhou em carmesim. Su Ping era irrelevante, e até Yuan Tianchen teria que demonstrar respeito ao céu estrelado. De volta à arena, Xu Kuang olhou para os escombros que cobriam Yan Binghui. Que fim cruel! Ele presumiu que ela e Xiaoju tinham sido esmagadas até virarem pedaços. Novas cápsulas orbitais desceram atrás dele. Depois de vasculhar o campo de batalha, Kuang informou ao mestre que ninguém do lado inimigo tinha sobrevivido. Su Ping estava sentado sobre uma borda quebrada, com os braços apoiados nos joelhos. Sentindo as novas presenças, sorriu e anunciou que tinham visitantes para receber. Cápsulas mecânicas gigantescas atingiram o solo e fizeram a arena tremer. Os soldados Zhou cercaram imediatamente cada ponto de pouso. Uma cápsula se abriu, e o presidente original mandou os jovens ignorantes saírem do caminho. Os soldados Zhou recuaram diante do especialista de classe título que saía pela porta. Flutuando acima do chão, o ancião de barba comprida se apresentou como o Senhor do Céu Estrelado e presidente original.
Uma luz azul queimava em seus olhos enquanto afirmava ter vindo negociar. O rei soldado gritou de alegria ao ver seu líder. Os patriarcas amarrados também imploraram para que os reforços do céu estrelado o salvassem. O dono da loja respondeu apenas com um olhar frio de canto. Tianlin mandou os prisioneiros calarem a boca, e Du Huang perguntou quem tinha dado permissão para falarem. Poder astral agarrou o rei soldado e Long Zhan pela garganta, selando suas bocas até os dois só conseguirem gemer. Um senador do céu estrelado gritou que Arrascal estava abusando da sorte, mas o presidente original ergueu uma mão para silenciá-lo. Não havia motivo para se irritar com um simples jovem. Voltando-se para Su Ping, o velho senhor pediu que ele dissesse seu preço. Flutuando mais perto, pediu desculpas pelos subordinados insensatos. Então, ainda com a mesma expressão de superioridade, pediu que o jovem os libertasse. Shu Kuang se ofendeu antes mesmo de seu mestre responder. O presidente original tinha vindo implorar por misericórdia, então por que o velho ainda estava bancando o arrogante e chamando Su Ping de moleque? Kuang ameaçou quebrar os dentes falsos dele. Um senador cerrou os punhos e condenou o insulto, mas o líder do céu estrelado fez um gesto para ele parar. Não valia a pena ficar bravo com um mero jovem. Em segredo, o presidente original vasculhou o campo de batalha e não sentiu nem Yuan Tianchen nem o Senhor do Sabre. Como os dois supostos protetores de Su Ping estavam ausentes, decidiu que o próprio jovem não representava ameaça nenhuma. A máscara educada do velho desapareceu. Su Ping tinha matado uma equipe inteira de especialistas de nível 9 do céu estrelado, então devia uma explicação à organização. Se entregasse o rei soldado agora, o presidente original pouparia sua vida. Baixando a cabeça com um pequeno sorriso, nosso garoto soltou uma risada e perguntou o que aconteceria se recusasse. Um senador de bigode avisou para ele não ficar arrogante só porque um especialista de classe lenda o apoiava. Até Yuan Tianchen precisava respeitar o Senhor do Céu Estrelado, então o garoto deveria baixar a bola. Su Ping manteve as duas mãos nos bolsos. Já que eles confiavam tanto na própria habilidade, propôs uma aposta. Lá embaixo, o rei soldado tentou desesperadamente alertar seu líder, mas a restrição de Du Huang transformava cada palavra num gemido abafado. Olhando para o prisioneiro, o presidente original prometeu fazer justiça por ele. O velho senhor perguntou quais eram as condições. Nosso garoto levantou 3 dedos. Se o presidente original conseguisse continuar de pé por 3 segundos diante de um único ataque, poderia levar o rei soldado para casa. Mas, se fracassasse, teria que se curvar diante de Su Ping. O líder do céu estrelado chamou o desafio de absurdo. Um simples jovem de classe título queria derrotá-lo em menos de 3 segundos. Convencido de que aquilo era impossível, aceitou. Por dentro, o rei soldado gritava que o presidente original não podia aceitar aquilo. Su Ping era o especialista de classe lenda. Mas tudo o que o prisioneiro conseguia produzir em voz alta era outra sequência de sons desesperados e completamente inúteis. Sem demonstrar preocupação, o presidente original abriu vários portais de invocação azuis. Su Ping tinha criado as regras. O velho só precisava sobreviver 3 segundos. 5 dragões enormes surgiram ao redor dele. Cada um irradiava poder no estágio extremo do nível 9, e o ancião perguntou como o adversário poderia romper a defesa combinada deles. Nosso dono de loja de mascotes favorito olhou para aquela coleção de grandes dragões azuis Cybernet, quer dizer, grandes dragões azuis, e perguntou calmamente se aquilo era tudo. O Senhor do Céu Estrelado não conseguia acreditar que alguém chamasse aquilo de alguns. Cada um daqueles 5 dragões tinha sobrevivido a incontáveis batalhas e possuía força suficiente para fazer montanhas tremerem. Uma fenda carmesim de invocação se abriu ao lado de Su Ping, e 2 olhos vermelhos ameaçadores apareceram no fundo. O presidente original se perguntou por que o adversário não demonstrava medo. Na verdade, o jovem parecia quase se divertir. Então o ancião viu o sorriso torto se formando no rosto do protagonista e completou o pensamento. Desdém.
O moleque estava olhando para a maior defesa do céu estrelado como se aquilo estivesse abaixo dele. Energia azul explodiu ao redor do presidente original. Furioso por estar sendo subestimado, ele liberou toda a autoridade do Senhor do Céu Estrelado. O velho e seus 5 dragões no estágio extremo dispararam juntos para baixo, envolvidos em luz azul, e atingiram a Terra como um meteoro. Seu corpo envelhecido inchou de músculos, e fogo azul tomou o lugar dos cabelos brancos. Pelo visto, não sobrava muita dúvida sobre a cor favorita dele. Revelando a aparência que tinha 70 anos antes, avisou ao dono da loja que qualquer joguinho de palavras receberia toda a fúria do céu estrelado. Um senador reconheceu a habilidade proibida que fortalecia o corpo dele ao custo do tempo de vida restante e percebeu que o presidente original estava falando muito sério. Lá embaixo, o rei soldado e Long Zhan suavam em puro pânico, ainda incapazes de avisar aquele velho confiante demais sobre o adolescente que ele tinha acabado de desafiar. Su Ping estendeu uma mão enquanto a escuridão se reunia ao seu redor. Prometeu deixar o velho completamente convencido e então ativou integração com a alma do mascote. O próprio ar pareceu afundar quando o poder do esqueleto bebê respondeu ao chamado. A confiança do presidente original vacilou no instante em que ele reconheceu a técnica de classe lenda. Aquilo era. Antes que o pensamento terminasse, a consciência do nosso garoto entrou no espaço do sistema. Uma grade brilhante com as habilidades do esqueleto bebê surgiu ao redor dele mais uma vez, e Su Ping analisou as opções com a tranquilidade de quem escolhia sabor de sorvete pela segunda vez no mesmo dia. O sistema lembrou que ele podia adquirir temporariamente uma habilidade do mascote integrado e que a técnica escolhida ficaria 2 vezes mais poderosa que a original. Nosso garoto sorriu para o menu e se perguntou qual opção combinava com o humor do momento. Então uma habilidade em particular chamou sua atenção, a própria integração com a alma do mascote. Se escolhesse justamente a técnica que já o fundia ao esqueleto bebê, será que conseguiria se integrar a outro mascote? A habilidade emprestada teria o dobro da potência original. Isso significava que ele talvez mantivesse a força do esqueleto bebê e, ao mesmo tempo, ganhasse o dobro do poder de um segundo mascote. A possibilidade era absurda demais para não testar. Nosso protagonista tocou o cartão brilhante da habilidade com um sorriso malicioso. Um saco de pancadas perfeitamente útil tinha viajado até ali desde a órbita. Desperdiçar a oportunidade seria até falta de educação. O sistema confirmou a escolha e instruiu que ele se integrasse a um segundo mascote. Energia vermelha crepitou enquanto outro portal de invocação se abria ao seu lado. Funcionou. O dragão Candela Infernal respondeu ao chamado. Escamas saíram da fenda carmesim em correntes de luz derretida, envolveram os membros do nosso herói e se encaixaram sobre a armadura óssea do esqueleto bebê. Cada placa carregava o peso e o calor de um dragão, e o chão começou a tremer antes mesmo de a transformação terminar. Então surgiu a integração com a alma do mascote, tipo especial. Nosso protagonista transformado ficou envolto por uma armadura esquelética irregular fundida às pesadas escamas do dragão Candela Infernal, com os olhos ardendo atrás de uma máscara com chifres. Enormes asas de dragão se abriram em suas costas e se estenderam sobre o campo de batalha, espalhando fogo sombrio a cada movimento. O poder mortal do esqueleto bebê e o físico esmagador do dragão já não estavam ao lado do mestre, agora formavam um único corpo aterrorizante. Os senadores recuaram. Integração dupla deveria ser impossível para qualquer pessoa na primeira fase da classe lenda. Até os aliados do dono da loja ficaram de boca aberta. Tianlin se perguntou se ele já tinha alcançado a segunda fase, e Du Huang pronunciou em voz alta o nome assustador, fase da caverna do vazio. Nosso herói transformado não deu tempo para o velho se recuperar. As asas gigantescas bateram para baixo e o lançaram pelo ar enquanto o poder astral violeta se concentrava em um de seus punhos blindados. Ele mandou começarem a contar. O teste de 3 segundos tinha começado. O presidente original colocou os 5 dragões em formação e ativou defesa gigante de dragões 9 camadas.
Camada após camada de dragões espectrais azuis se enrolou até formar um escudo colossal diante dele. Claro que até a defesa suprema do homem era azul. Mesmo assim, o guerreiro experiente começou a tremer atrás daquela barreira antes de o punho do nosso herói chegar. E o Anti-Anshin não tinha nada a ver com aquilo. O próprio Su Ping era o especialista oculto de classe lenda, e só alguém na fase da Caverna do Vazio conseguiria realizar uma integração dupla. O velho devia ter assistido a gravação inteira antes de descer voando até ali. Talvez o arrogante desde o começo tivesse sido ele. Su Ping liberou Domar Demônios, punho do dragão sombrio. Um corpo dourado colossal se manifestou atrás dele, mas desta vez um dragão esquelético se enrolava em sua cintura e seguia pelo braço que desferia o golpe. A criatura morta-viva ergueu o crânio e soltou um rugido de morte, inundando o punho dourado com poder sombrio antes mesmo de ele começar a descer. O presidente original encarou o ataque vindo em sua direção e sentiu como se a própria morte o tivesse marcado. Nenhuma ordem saía de sua boca. Defesa nenhuma parecia suficiente. Tudo o que conseguiu produzir foi um som horrorizado. O punho dourado atingiu a defesa gigante de dragões 9 camadas. Os dragões espectrais se desintegraram um após o outro antes mesmo de o golpe alcançar o ancião, seus corpos azuis sendo apagados por uma força negra, violeta e dourada. Então o soco acertou, e o campo de batalha desapareceu dentro de uma explosão poderosa o bastante para transformar todas as barreiras restantes em luz e poeira. O presidente original foi enterrado de cara no chão destruído. A pressão achatou seu corpo fortalecido e o empurrou cada vez mais fundo na terra enquanto ele gritava, incapaz de se mover sob um único punho. Como aquele poder podia existir? Com a força esmagadora ainda aumentando, o velho senhor abandonou todo o orgulho. Prensado nos escombros, gritou que o senhor Su tinha vencido e implorou por misericórdia. Nosso garoto retirou o punho brilhante na mesma hora. Levemente surpreso, perguntou se o presidente original realmente estava admitindo a derrota tão fácil assim. Uma cratera gigantesca em formato de mão ficou marcada na arena. Olhando para a devastação, o rei soldado finalmente recuperou a voz e gritou por seu líder. A transformação proibida do presidente original desmoronou. Os músculos murcharam, as chamas azuis voltaram a ser cabelos brancos, e o ancião frágil tossiu contra o chão. De pé acima da cratera, Su Ping informou que ele tinha resistido apenas 1,83 segundos. Talvez não tivesse dado o melhor de si. Queria tentar de novo? O velho ergueu os olhos em puro terror. Outra tentativa o mataria se não conseguisse se render a tempo. Quem sobreviveria 3 segundos contra um especialista da fase da Caverna do Vazio? Tossindo, recusou a generosa revanche e admitiu a derrota mais uma vez. A escuridão recuou quando nosso herói cancelou o tipo especial e ficou diante do homem que, momentos antes, tentava olhar para ele de cima. Curvando-se diante do vencedor, o presidente original declarou Su Ping o novo Senhor do Céu Estrelado, a organização mais poderosa da Terra Asiática. Shu Kuang comemorou na mesma hora e gritou 3 vivas para seu mestre, o novo Senhor do Céu Estrelado. O rei soldado e todos os patriarcas capturados suspiraram juntos. De algum jeito, a vida deles tinha acabado de ficar muito mais complicada. Mais tarde, o clima finalmente ficou mais leve. Clientes lotavam a rua diante da loja de mascotes Rascal como se a Apple tivesse acabado de lançar um iPhone novo. Um recém-chegado apontou animado para a loja, dizendo que a qualidade do cultivo dali era a melhor de toda a cidade e que precisava experimentar. As manchetes online anunciavam que Yan Bingyue havia desistido e Su Lingyue se tornado campeã da Liga de Elite. A mentira oficial culpava uma maré mortal de feras pelas mortes de Bingyue e de muitas outras pessoas, enquanto elogiava o céu estrelado por ter repelido o ataque. A loja de mascotes Rascal virou o negócio mais disputado de Longyang. No balcão, Huyan perguntou o que podia fazer por um cliente. O homem pediu hospedagem para 3 mascotes e cultivo para 6, depois tentou conseguir o número dela. Ela mandou ele sumir.
Ao lado, Joana indicou tranquilamente a outro cliente que a comida para mascotes ficava no fim do corredor. Ruyan olhou para a multidão interminável e se perguntou por que a loja estava tão cheia. Então Suping entrou à frente de um grupo familiar, e algo entre os recém-chegados chamou sua atenção. Tang Ruyan reconheceu o pai e gritou para ele olhar. Ela estava ali. Long Zhan se virou por instinto ao ouvir a voz da filha. Ruyan se animou, convencida de que ele finalmente tinha vindo salvá-la. Em vez disso, o patriarca Tang começou a suar nervoso, virou o rosto para o outro lado e passou reto de propósito com os demais líderes das famílias. Se alguém perguntasse, aquele homem provavelmente diria que nem tinha filha. A situação estava nesse nível. Ruyan piscou, confusa. O pai tinha olhado diretamente para ela e simplesmente virado o rosto. Ela analisou a expressão séria dele e tentou entender o que estava acontecendo. Por que os patriarcas de todas as outras grandes famílias também tinham vindo? Então uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça. Aquilo só podia ser uma cruzada conjunta. O pai devia ter unido as grandes famílias para cercar Suping. Cobrindo a boca com um sorriso travesso, Ruyan comemorou por dentro. Dessa vez Suping estava acabado. Finalmente provaria o poder do exército pena voadora. Agora só falta saber quem vai contar a verdade para ela. E é aqui que o episódio de hoje termina. Suping aniquilou a força da Ordem de Extermínio do Céu Estrelado, esmagou seu presidente original com integração dupla em apenas 1,83 segundos, e voltou para a loja de mascotes Rascal como seu novo senhor, enquanto o campeonato de Ling Yue fazia os negócios explodirem. Agora os patriarcas derrotados entraram na loja, enquanto Ruyan ainda acredita que o pai reuniu todos eles para resgatá-la e esmagar Suping. Como vocês acham que vai ser a próxima transformação de Suping? Se curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve para acompanhar os próximos e conta sua resposta nos comentários. Valeu por assistir, e a gente se vê no próximo episódio do Plotória.